Olá a todos, meu nome é Fabiana. Eu participei do programa de iniciação científica PIBIC pelo CNPq e pela Fundação Araucária. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação de 2019 na Unicentro, em Guarapuava. E o título do meu trabalho é Desenvolvimento da interface da placa Manauí para integração com a IDE Arduino. A minha orientadora foi a professora Linier. Bom, a nossa apresentação está dividida em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, agradecimentos e, por fim, as referências. Bom, na tecnologia e em ciência da computação, a gente tem um conceito muito importante que é o conceito de abstração. A abstração, principalmente em sistemas operacionais, nada mais é do que você esconder alguns detalhes específicos do dispositivo. Essa é a função de um sistema operacional. Quando a gente fala em SO para IoT, o principal objetivo vai ser gerenciar os recursos e a política de escalonamento que é feita pelos processos. E nesse contexto, né, a prototipação ela vai poder ser definida como, digamos assim, aplicações, né, que são protótipos e vão usar de alguma tecnologia, nesse caso o Arduino, em projetos de automação. E o Arduino em si nada mais é do que uma plataforma eletrônica de código aberto e que foca em facilitar as operações para o usuário, né, para quem está programando. Nisso, o Manauí é uma placa, ele vai poder ser definido como um sensor focado no paradigma IoT, Internet das Coisas, e projetado para ter autonomia energética e, além disso, realizar comunicações de grandes alcances. Então, os objetivos dessa pesquisa foi principalmente fornecer uma interface, né, para integrar o Manauí com a IDE Arduino, o ambiente de desenvolvimento Arduino, e dessa forma buscar facilitar a programação dessa placa eletrônica. E também ajudar na construção desse ambiente programável, que está considerando a capacitação em IoT, e com isso, né, fazer com que o usuário se preocupe mais com a programação, mais com resolver o problema, do que com esses detalhes de programação de baixo nível em si. Então, foi utilizada a IDE Arduino. Dentro dessa IDE, a gente tem o conceito de cores, né, ou os pacotes, que são nada mais são do que conjuntos de arquivos de configuração, que são usados pela IDE para poder integrar os microcontroladores nesse ambiente e também para o código poder reconhecer eles. A gente tem o conceito de placas oficiais, que, por exemplo, o Arduino Uno seria uma placa oficial, porque ele foi documentado pela organização Arduino, e placas não oficiais, que são criadas ali pela comunidade, enfim. Esses cores, né, são pacotes de arquivos, como eu já expliquei, né, é comumente chamado de core ou package, e ele precisa possuir um arquivo index, né, em formato JSON, que são pares de chave e valor, onde a gente vai ter algumas informações muito importantes, como, por exemplo, o nome das placas, onde baixar, o que baixar, né, quais as dependências e ferramentas e tudo mais. E esse pacote ele precisa estar armazenado na web, né, justamente por causa que a IDE ela vai fazer esse acesso e vai baixar o conteúdo que está especificado ali nesse arquivo JSON. Então foi realizado o mapeamento dos pinos, né, da placa Manauí, tanto os analógicos quanto os digitais, e foi realizada também a definição de algumas configurações genéricas, como, por exemplo, otimização de compilação, né, o método do upload do firmware para a placa, e também configurações com relação ao clock desse microcontrolador. E com relação a isso, o conceito de segurança ele se torna muito importante, né? Então a gente vai ter um campo dentro do arquivo JSON, que é chamado de checksum, ou soma de verificação também. E esse checksum nada mais é do que um código, né, que vai verificar a integridade dos arquivos que estão dentro desse pacote. E esse checksum ele vai receber um dado em função, ele vai receber um dado no formato hash. Uma função hash nada mais é do que uma função matemática que vai usar algum algoritmo para fazer esse mapeamento de conjuntos de dados que têm diferentes tamanhos numa coisa que é de tamanho fixo. A documentação do Arduino, ela sugere, né, um tipo de hash, que é o SH256, e foi utilizado nesse trabalho. E para poder gerar esse valor SH256,
em tipo, né, desse tipo, foi utilizado o software MD5 Deep para o sistema operacional Windows. Então aqui a gente tem um fluxograma da metodologia que foi utilizada. Primeiro foi pesquisado alguns conceitos básicos para poder saber quais arquivos essenciais a gente iria utilizar para a estrutura do pacote de arquivos de configuração. Foi indexado algumas placas não oficiais disponíveis já, e foi realizado então o mapeamento dos pinos, né, tomando como base o suporte para Arduino STM32. Foi realizada então a produção do pacote Manaui. Foram realizados também testes, né, utilizando o GitHub como uma plataforma de armazenamento desse package e a IDE Arduino para fazer essa requisição, digamos assim, né, o download desses arquivos. E, devido a alguns problemas comumente encontrados, a gente correu atrás da documentação da plataforma do Arduino para poder resolver esses problemas e então realizar mais testes finais. Então, os resultados obtidos foi possível ampliar os estudos em sistemas operacionais, principalmente voltado para IoT. Uma dificuldade muito pontual durante o desenvolvimento desse package foi os materiais, né, que não tem uma completude pontual, são materiais às vezes incompletos, não trazem tantas informações. As variáveis envolvidas, elas são muitas, muito extenso o conjunto de informações e o conjunto de detalhes com os quais você tem que lidar. E também as bibliotecas exigidas pela IDE, elas são comumente difíceis de serem encontradas, às vezes elas não conseguem resolver o problema como um todo. Então, o Manaui é integrável à IDE Arduino, esse foi o objetivo alcançado, e como resultado a gente conseguiu realizar uma adaptação dos arquivos do repositório da ST Microelectronics para poder fazer com que o Manaui ofereça essa abstração. Aqui a gente tem um exemplo de um código, um exemplo de código Blink, que a própria IDE Arduino disponibiliza para a gente, né? E a gente pode ver que ele está sendo, o upload dele foi realizado para a placa Manaui e conseguiu ser executado de forma que não teve necessidade alguma de configurar detalhes, né, desse microcontrolador por parte do usuário final, né, como por exemplo os detalhes com relação à otimização da compilação ou então o tipo de upload do firmware para a placa, por exemplo. Então, dos agradecimentos, eu gostaria de agradecer a equipe Mana IoT, né, por todo o apoio e desenvolvimento, orientação durante o desenvolvimento desse trabalho. E, claro, a Fundação Araucária, né, pelo auxílio financeiro cedido durante essa pesquisa. Aqui estão as minhas referências. E eu gostaria de dizer muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas.